Hoje, nós temos aqui a oportunidade de debater a PEC da segurança, mas é importante que nós possamos ter clareza. O país chama por respostas rápidas, clama por iniciativas e respostas urgentes. O Brasil precisa se unir para enfrentar o crime organizado. Isso é urgente. 9 em cada 10 brasileiros se dizem muito preocupados com a violência. 6 a cada 10 brasileiros sentem que a criminalidade está crescendo. 1 a cada 10 brasileiros vive sob o domínio de uma facção criminosa. 23 milhões de pessoas, cidadãos que trabalham, estudam, pagam impostos, votam. E hoje têm as vidas governadas por um grupo armado. São reféns de uma facção. O crime organizado está exportando um modelo de ocupação de territórios para todo o Brasil. Se nada mudar, nós vamos perder o controle de regiões inteiras. O crime já movimenta cerca de 150 bilhões de reais em todo o nosso país. As facções entraram na cadeia criminosa global, dominaram as rotas para os Estados Unidos e para a Europa. Do tráfico de drogas, passaram ao contrabando de arma, ouro, madeira, cigarro, bebida e combustível. A arma que o traficante usa para trocar tiro com a polícia é contrabandeada pela mesma facção que fornece droga. A quadrilha que aterroriza a comunidade ribeirinha na Amazônia é comandada pelos cabeças da organização que estão no Rio de Janeiro. As facções atuam como conglomerados. Se a gente não combater toda a cadeia de atividades, elas migram de um crime para o outro e depois retornam. A região amazônica entrou na rota internacional do crime organizado. A presença de facções criminosas em 178 localidades da Amazônia. A cidade de Santana, no estado vizinho do Amapá, registrou no último ano de 2024 a maior taxa de homicídio de todo o Brasil. O Nordeste também sofre. Registrou o maior aumento de assassinatos do país no ano passado, meu caro deputado Eunício. Temos notícia de uma facção do Rio de Janeiro presente hoje em 23 estados da federação. E as outras 5 unidades federativas, uma facção concorrente é que domina aquele território. Não existe a menor possibilidade de vencer uma organização criminosa atacando só um braço na ponta. A gente precisa mirar na cabeça. A gente precisa enfrentar a origem do problema. Eu governo um estado que tem 2.000 quilômetros de fronteira, uma vastidão de floresta. Na Amazônia, e aqui temos muitos deputados amazônidas, nós somos vizinhos dos 2 maiores produtores de droga do mundo. Portanto, sei bem o que estou aqui a falar a cada um de vocês. O Pará está fazendo um aporte recorde no combate ao crime. No último ano foram 6 bilhões de reais para este setor. Subimos 19 posições no ranking nacional de investimento em segurança. Tivemos, no último ano, o menor índice de crime violento dos últimos 10 anos em comparação ano após ano. Mas a realidade é que as facções continuam a se espalhar, seja pelo Pará, seja por todo o Brasil. A gente corta um braço, eles criam 2. Por um simples motivo. Os criminosos estão coordenados. Nós não estamos. O projeto das facções criminosas é implantar no Brasil o que fizeram no Rio de Janeiro e em áreas como o Complexo de Israel, uma região inteira da cidade em que a polícia simplesmente ela não entra. Os traficantes decretam toque de recolher, constroem fossos, barricadas e até pontes para controlar a circulação de veículos. Fecham comércios, terreiros e igrejas das mais diversas denominações. Perseguem, expulsam e executam moradores. É esse o modelo do medo, da violência, da extorsão que as facções querem exportar por todo o Brasil. Ao mesmo tempo em que se fortalecem, essas facções estão corroendo o Estado brasileiro por dentro. Drenam recursos dos estados que gastam cada vez mais com segurança. E aqui quero festejar, governador Caiado, as ações de Goiás e de outros estados que têm demonstrado eficácia. Hoje mesmo a polícia de Goiás fez uma importante operação de busca em torno de líderes da comissão do Comando Vermelho para combater um crime de decapitação de uma mulher em Goiás. Portanto, é desta forma, com pulso, que se consegue combater esta triste realidade. Realidade de fechar comércios, de afastar empresas, de impor taxas às indústrias. Usam o lucro bilionário do crime para corromper agentes públicos. É maior do que todo o prejuízo material o que o crime organizado causa.
é o custo humano para os brasileiros. É a angústia de milhões de pais, mães, que saem para trabalhar com o coração apertado, pensando nos filhos em casa, rodeados de bandidos dispostos a recrutá-los. Eu sei exatamente como isso funciona. E para combater esta prática de conflito social, nós implementamos as usinas da paz, como um escudo entre o jovem das comunidades e a influência das facções. As usinas da paz são equipamentos que unem serviços de educação, de saúde, de cultura, esporte, lazer e qualificação profissional. Já são 13 unidades implementadas no Pará, de um total de 40 unidades em todas as regiões previstas a serem entregues até 2026. Todas regiões estas vulneráveis. Mais de 8 milhões e meio de atendimentos já realizados. E quero aqui registrar, aonde a Usina da Paz está implementada, chega-se à redução de 90% os níveis de criminalidade violenta. A Usina da Paz funciona porque combina a presença das forças de Estado com outro elemento essencial nessa disputa: esperança, fé no futuro. Esse talvez seja o crime mais perverso que a expansão das facções nos impõe: a destruição de nossas perspectivas, de nosso ânimo, de nossa capacidade de acreditar nas forças do Estado, de acreditar no Brasil. Se nós não formos capazes de dar uma resposta às facções, como é que nós podemos esperar que o cidadão possa confiar, por exemplo, na democracia? Não tenham dúvida, a pergunta que milhões de brasileiros se fazem é uma só: se o Estado não é capaz de garantir que eu vá trabalhar e volte vivo, do que me serve o Estado? Por isso, eu estou aqui para propor aos senhores e às senhoras a criação de uma grande e ampla coalizão nacional contra o crime organizado no nosso país. Unir todas as forças do Brasil com um só objetivo: enfrentar as facções criminosas. Juntar polícias, justiça, Congresso Nacional, governo federal e estaduais, municípios, prefeituras, empresas, igrejas, organizações da sociedade, todos em torno desta causa, todos dispostos a se unir nesta operação. Sem a ilusão de acabar com o crime. Isso país nenhum conseguiu fazer. Mas muitos países enfraqueceram o crime, controlaram as facções e restabeleceram a ordem. Singapura, hoje, um dos países mais seguros do mundo, tinha um problema sério com gangues até a década de 60. Mudaram com leis mais duras, combate à corrupção policial e programas de inclusão social. A Colômbia tinha regiões inteiras dominadas por cartéis do narcotráfico. Enfrentaram o problema com grandes operações policiais e programas de reintegração e desmobilização dos grupos paramilitares. Não podemos nos iludir. Esses países continuam a enfrentar desafios. Não existe solução mágica e definitiva. Mas esses exemplos nos mostram que os resultados são melhores quando o crime é enfrentado de forma conjunta e concentrada. Atuação coordenada, legislação, investigação, ação. É o que o Brasil precisa fazer. Aprovar leis mais duras, mais ágeis e mais modernas. Estabelecer um núcleo de investigação central, com estrutura e banco de dados unificados. Realizar grandes operações bem planejadas. Prender, apreender, desarticular. Mas fazer isso no Brasil inteiro parece uma missão impossível. A gente só escala a montanha dando um passo de cada vez. E é aí que nós podemos fazer diferente. Muito do que aqui estou dizendo não é novidade. Outras pessoas já fizeram diagnósticos parecidos. Algumas até já propuseram alguma forma conjunta contra o crime organizado. Eu desconfio que essas iniciativas, elas esbarraram no tamanho do problema. Em um país das dimensões do Brasil, com 90% da população se dizendo insegura. Por onde começamos? Por onde começar? Por isso, o que eu estou aqui para propor, como governador do Pará e como cidadão brasileiro, é que essa coalizão se concentre em um lugar com um objetivo, com uma meta, com foco. Senhoras e senhores, eu proponho que o Brasil forme uma coalizão contra o crime organizado, uma união entre todas as forças do Estado e da sociedade brasileira, que tenha como meta imediata desmontar as facções criminosas que estão no Rio de Janeiro. E por que escolher o Rio de Janeiro como passo inicial no combate às facções criminosas? Porque o Rio é o maior polo de disseminação das facções para todo o resto do Brasil. Porque as cabeças de algumas das maiores facções do Brasil estão hoje do Rio de Janeiro determinando o crime nas demais unidades de nossa federação. Porque a cidade do Rio é a porta de entrada, a vitrine e o maior símbolo do Brasil para o mundo inteiro. Em termos práticos, a gente deve começar
pela cidade do Rio, porque quando a gente foca num ponto, o que parecia impossível passa a ficar possível. Efetivos, equipamentos e recursos federais concentrados em um único lugar para fazer a diferença. Um núcleo investigativo central e independente acelera processos e inibe corrupção. Estamos falando de uma cidade urbanizada com apenas 6 entradas de acesso, em vez, por exemplo, dos milhares de quilômetros de floresta que possuímos, além de mares, rios em nossa Amazônia. Por fim, enfrentar as facções na origem e prender as cabeças vai enfraquecer todas as atividades criminosas ao mesmo tempo. Ter um objetivo imediato também vai ser fundamental para dar fôlego a outra frente dessa disputa: os avanços necessários na legislação brasileira, como é o caso da PEC da Segurança Pública que me trouxe aqui. E eu vou ser franco e objetivo com os senhores e senhoras. A PEC sozinha não vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. Quero destacar aqui e valorizar 3 pontos centrais que reputo merecer destaque nesta proposta de emenda à Constituição. A primeira, a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança. Essa é a medida mais importante da PEC, mas não me parece que basta estar na Constituição. É preciso estabelecer, e peço a atenção das senhoras e dos senhores, é preciso estabelecer um percentual obrigatório no orçamento para a segurança, como existe na saúde, como existe na educação. Hoje, 90% da segurança pública, e aqui o Caiado já pôde reportar, ela é bancada pelos governos estaduais. Só para ilustrar em números, o Fundo Nacional de Educação para 2025 separa 287 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Educação. Para o Fundo Nacional de Saúde, são 110 bilhões. E, pasmem, apenas 1 bilhão está previsto para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Olhem a distorção entre os números, não aqui para desmerecer a importância da agenda saúde, da agenda educação, mas a agenda segurança pública também deve ser tratada de forma prioritária. Outro ponto que quero destacar da PEC é a expansão das atribuições da Polícia Rodoviária Federal. É uma mudança que pode ser bem-vinda, pode fazer sentido, mas sejamos realistas. Para cumprir essas novas funções, a nova Polícia Viária Federal vai precisar de um efetivo pelo menos 5 vezes maior do que tem hoje e precisa estar focada no monitoramento de nossas fronteiras, por onde entram as drogas e as armas que alimentam o crime organizado no nosso país. E por último, quero sugerir a inclusão da Polícia Científica no texto desta PEC. Não faz sentido que ela não esteja nesse rol, uma vez que esta casa já evoluiu ao reconhecer o papel das guardas municipais no sistema de segurança. A polícia científica é essencial para aquilo que hoje é a maior deficiência da segurança pública brasileira, a investigação. Mais de 65% dos crimes não são elucidados no nosso país. Muito do debate sobre as audiências de custódia nem existiriam se os crimes fossem investigados. O grande problema do suspeito responder em liberdade é que, na prática, ele não responde. Ele é posto em liberdade, a investigação não avança, aí vira impunidade. Em resumo, a PEC tem pontos positivos, mas ela está longe de resolver o problema como um todo. As mudanças da PEC são importantes, mas levam tempo. A coalizão contra o crime na cidade do Rio de Janeiro vai permitir que o debate avance, sem que a gente fique parado. Tenho certeza que a essa altura já ficou claro que eu não estou propondo aqui uma ocupação territorial, uma intervenção apenas pela força. Mas eu quero reforçar, o ponto mais decisivo para o sucesso dessa coalizão é a inteligência. Essas facções não são simplesmente bandos, quadrilhas. Elas são empresas do crime. Você pode até desarticular um bando com armas de fogo, mas contra uma empresa, a caneta é muito mais poderosa. Nós temos que desmontar essas facções. E o que significa desmontar? É sufocar a fonte do financiamento, é seguir o dinheiro, localizar e bloquear bens, investigar e fechar as empresas de fachada, destravar todos os processos contra membros de facções, efetuar grandes operações de prisão, busca e apreensão, isolar as lideranças nos presídios. Criar uma corregedoria independente contra a má conduta e corrupção de agentes. Atualizar a legislação para lidar com os crimes digitais e as novas modalidades financeiras de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. E endurecer as penas e a progressão para quem se envolve no crime organizado. E, finalmente, aí sim, com um crime enfraquecido, acuado e sufocado, fazer grandes operações... Já irei concluir, presidente.
Grandes operações coordenadas, planejadas para retomar as áreas e libertar a população do controle das facções. Só sufocar essas organizações criminosas na origem já vai trazer um enorme alívio aos milhares de cidadãos e cidadãs de todo o nosso país. Mas esse vai ser só o primeiro passo. O Rio de Janeiro não é o fim, é a origem dessa caminhada. É o começo da mudança que nós queremos para todo o Brasil. Se nós não sairmos daqui hoje com espírito de mudança, se nós não sairmos daqui decididos a agir, se nós concentrarmos nossos esforços em um lugar ao mesmo tempo, simbólico e concretamente prioritário, porque é sede dessas organizações, nós teremos sucesso. Se nós fizermos isso, esse pode ser o começo de um Brasil diferente. Um Brasil que haja problemas, porque não existe paraíso na Terra, mas que eles sejam exceção e não a regra. Onde as leis sejam simples, mas que sejam cumpridas. Onde a polícia inspire respeito e a justiça inspire confiança. Onde o esforço de seguir o caminho do que é certo, seja menor do que a punição para aqueles que atalham a coisa errada. Se por um lado nós saímos daqui e continuamos a tocar a nossa rotina como se nada tivesse acontecendo, nós já sabemos que caminho será traçado. O Brasil tinha, é importante estes números, o Brasil tinha 72 facções em 2023, hoje tem 88. Nos anos 90 não passavam de meia dúzia. 18% do território do Rio de Janeiro já está sob controle das facções, mais do que o dobro de 2008. Portanto, imaginem como será em 2038. Se o segundo estado mais rico do Brasil for tomado por facções criminosas, como isso vai afetar o resto do nosso país? Imaginem todo o dinheiro e poder que essas facções vão reunir nos seus quartéis generais, ocupando bairros inteiros do Rio de Janeiro. O que é que nós vamos fazer quando houver um complexo de Israel em cada capital brasileira? Nossos pais passaram a infância brincando na rua despreocupados. Nós já fomos orientados a voltar mais cedo para casa, andar acompanhados e ficarmos atentos. Nossos filhos estão crescendo trancados em casa. E além de tudo, é uma falsa sensação de segurança. O crime está entrando pelo celular dos nossos filhos, dos nossos pais, porque lá fora ele está cada dia mais forte. E não se esqueçam, são os mesmos criminosos. O traficante, o contrabandista de madeira, o golpista cibernético. Todos respondem às mesmas organizações. Ou o Brasil enfrenta facções criminosas ou nós vamos ser tomados por elas. Dito isto, venho respeitosamente aqui, não como um pleno conhecedor e especialista em segurança pública, mas o Estado do Pará pôde, nos últimos 6 anos, reduzir em 53% a taxa de crimes violentos, letais, intencionais, homicídios. Mais de 1.400 integrantes de facções foram presas só no ano passado. Estamos há 2 anos sem roubo a banco, vencendo as quadrilhas do Novo Cangaço, e há 3 anos sem assalto a carro forte. Em 2017, Belém, capital da COP30, era considerada a capital mais violenta do país. Hoje é a 5ª mais segura. E eu quero concluir falando daquilo que eu entendo, tirar projetos do papel, transformar planos em realidade. E para isso é preciso ter um propósito claro e princípios bem esclarecidos. Foi o que procurei hoje estimular e provocá-lo. Eis a missão: formar uma coalizão contra o crime organizado que inicie sua operação pelo Rio de Janeiro. E tenho certeza que a partir daí nós poderemos implementar em todo o Brasil. Vamos reunir imediatamente governo federal, governadores, prefeitos da região metropolitana do Rio e todos os líderes, todas as forças de segurança do país em torno desta coalizão. Vamos trabalhar para botar em prática projetos como a prisão preventiva em audiências de custódia por reincidência. Um projeto, e olha a curiosidade, um projeto do ministro Flávio Dino e que é relatado pelo senador Sérgio Moro. Vejam o que é possível quando a gente quer. E o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E eu tenho convicção e absoluta certeza disso. Uma série de medidas já em debate que podem fazer muito a diferença da nossa capacidade de combater concretamente o crime organizado. Retomar o Sicob, fortalecer os métodos de fiscalização e rastreamento de recursos. Modernizar a legislação para seguir o dinheiro. Em pouco tempo, todas as transações serão digitais. É tecnicamente possível rastrear, propor que o confisco de bens das facções se reverta em investimento para a segurança do Estado que realizou a referida apreensão, trazer tecnologia e inteligência artificial para prevenir o crime e acelerar investigações, avançar nos temas infraconstitucionais de impacto imediato na segurança pública, atrair os municípios para que possam atuar com as informações que as cidades possuem, já que os crimes acontecem em cada localidade
de cada cidade do Brasil. Envolver as guardas municipais e também os agentes de trânsito que possam efetivamente participar do sistema de segurança com função bem definida e estrutura adequada. Para concluir, precisamos escutar os policiais. Os suicídios hoje fazem vítimas na corporação mais do que os homicídios em ação. Falta apoio, estrutura e perspectiva. O desalento faz vítimas. E para que tudo isso aconteça, precisamos encontrar formas de avançar com consciência, mas com velocidade. Escapar dos gargalos da burocracia, desenhar modelos de gestão inovadoras. É possível fazer. As facções criminosas vitimam toda a sociedade. Mesmo quem nunca sofreu violência direta, sofre com o medo. Todo ser humano, todos os brasileiros têm o direito de viver livre do medo. Nós temos o dever de dar isso ao povo do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.